Você já parou para pensar que talvez esteja fazendo algo errado a vida inteira, sem sequer desconfiar? Por exemplo, descascar uma banana. Sim, aquela banana comum que você come todos os dias. E se eu te disser que existe uma forma muito mais fácil, limpa e eficiente? E a banana é apenas a ponta do iceberg. Hoje, vamos mergulhar no universo dos produtos que fazem parte do nosso dia a dia e descobrir que muitos deles comemos, descascamos ou preparamos de um jeito completamente diferente do que a natureza ou a lógica culinária sugerem. Prepare-se para se surpreender, pois depois deste vídeo, sua maneira de ver a comida nunca mais será a mesma. Mas, afinal, de onde vêm os nossos hábitos alimentares? Na maioria das vezes, simplesmente repetimos o que vimos na infância. Nossos pais nos ensinaram, e os pais deles ensinaram a eles. É um código cultural transmitido de geração em geração. Raramente nos perguntamos: será que não existe um jeito diferente? No entanto, às vezes, os métodos mais geniais, eficientes e corretos permanecem na sombra. Eles podem ser baseados na biologia da planta, nos processos químicos durante o cozimento, ou simplesmente no bom senso que, por algum motivo, não nos ocorreu. Vamos corrigir isso e começar a nossa investigação gastronômica. Bem, vamos começar com o exemplo mais óbvio, mas ao mesmo tempo o mais surpreendente: as bananas. Pense em como você geralmente faz. Você pega a banana pela haste dura, por aquele cabinho, e tenta abri-la. Às vezes, ela cede facilmente, mas outras vezes, é tão teimosa que você precisa fazer força. No fim das contas, você acaba apertando a própria banana, que amassa, virando uma papa mesmo antes de você conseguir descascá-la. E suas mãos ficam cheias de suco pegajoso. É uma cena comum, não é? Agora, imagine um cenário diferente. Vire a banana. Isso mesmo, apenas segure-a de cabeça para baixo. Vê aquela pequena pontinha preta na outra extremidade? Esse é o segredo. Basta apertar essa pontinha com 2 dedos. Com um movimento suave. Você vai se surpreender. A casca vai se abrir quase sozinha, em 2 tiras limpas e fáceis de manusear. Sem esforço, sem unhas quebradas e sem amassar a fruta. Dizem que é assim que os macacos fazem. E eles com certeza entendem tudo de banana. Eles instintivamente escolhem o caminho mais simples e eficiente. Experimente da próxima vez, e você nunca mais vai querer voltar ao jeito antigo. Deixemos os bananas de lado por um momento e passemos à rainha dos frutos de verão: o morango. Imagine uma tigela cheia de morangos suculentos e perfumados. A primeira coisa que nos vem à cabeça é pegar numa faca pequena e cuidadosamente cortar os cabinhos verdes. Mas, sejamos sinceros, por mais que se esforce, juntamente com as folhas, acaba sempre por cortar uma parte da polpa mais saborosa. Pode parecer insignificante, mas no total de 1 quilo, está a desperdiçar uma quantidade considerável de fruta. É um verdadeiro crime contra o paladar. Mas existe uma solução, elegante na sua simplicidade. Esqueça a faca. Vai precisar de uma palhinha comum para bebidas. Pegue no morango e vire-o com a ponta mais fina para cima. Agora, simplesmente, espete a palhinha de baixo para cima, atravessando o morango. A palhinha passará pela polpa e irá empurrar perfeitamente o cabinho verde, juntamente com o miolo branco e mais rijo. Toda a parte suculenta ficará intacta. Não só é rápido e limpo, como é incrivelmente eficaz. 0 desperdício, apenas um morango perfeito, pronto para ser saboreado. Experimente e nunca mais vai precisar de uma faca. Agora, vamos falar sobre o kiwi, essa fruta tão felpuda quanto curiosa. Muitos a adoram, mas raramente a compram, e a razão é simples: dá muito trabalho descascá-la. Aquela casca peluda e fina, tentar descascá-lo com uma faca ou um descascador de legumes quase sempre se transforma numa catástrofe. A fruta escorrega nas mãos, você acaba cortando muita polpa, e aquele suco precioso escorre pelos dedos, deixando um rastro pegajoso. No final, o que sobra no prato é uma espécie de bolinho verde e disforme,
enquanto metade das vitaminas fica na tábua de corte. Mas e se eu te disser que não é preciso descascá-lo? De jeito nenhum. Pegue a fruta, uma faca afiada, e corte-a ao meio, transversalmente. Terá nas mãos 2 taças, verdes perfeitas, repletas de uma polpa esmeralda com sementes pretas. Agora, pegue uma colher de chá e simplesmente coma a polpa diretamente da casca, como se fosse uma pequena porção de sorbet em sua embalagem natural. Nada de bagunça, nada de polpa desperdiçada. Todos os nutrientes e o sabor ficam com você. A casca, neste caso, não é uma barreira, mas sim um prato natural perfeito. Simples, genial e incrivelmente prático. O próximo na fila é a laranja, vibrante e suculenta. Ah, a batalha com a casca da laranja. Conhece bem, não? Você tenta removê-la com a unha, e ela se despedaça em 1000 pedacinhos. Os filamentos brancos, tão amargos e desagradáveis, ficam presos aos gomos, e o óleo essencial espirra para todo lado, acertando os olhos. No fim, os seus dedos estão pegajosos, as unhas com manchas alaranjadas e a mesa cheia de pequenos pedaços de casca. Convenhamos, o prazer do processo é no mínimo duvidoso. Mas e se fizermos isso com precisão cirúrgica e sem uma única gota de sumo nas mãos? Pegue uma faca afiada. Primeiro, corte a base e o topo da laranja, para que ela possa ficar bem firme sobre a tábua. Agora, posicione-a e faça um único corte vertical, de uma extremidade à outra. É importante cortar apenas a casca, sem atingir a polpa. E agora, a magia. Basta pegar nas bordas do corte e desdobrar a laranja, como se estivesse a abrir um pergaminho. À sua frente, terá uma tira organizada de gomos, todos unidos pela base, como uma concertina. É só pegar e comer. Nada de guerra pegajosa com a casca. Simples, limpo e genial. Vamos falar do rei das frutas tropicais, a manga. Ah, que sabor divino! Mas que trabalho dá para saborear? Descascar uma manga como uma batata é uma missão impossível. Ela é escorregadia, a polpa é macia e as fibras prendem-se à faca. No centro, há um caroço enorme e achatado, impossível de contornar. O resultado? Suco pegajoso escorre pelos braços até os cotovelos, e no prato fica algo que mal se parece com pedaços apetitosos. Mas existe um método elegante e incrivelmente bonito, conhecido como o ouriço. Pegue uma faca afiada e corte a manga ao longo do caroço em 2 metades. Terá 2 barquinhas de polpa. Agora, pegue uma das metades e, sem perfurar a casca, faça cortes em grade na polpa. Primeiro, faça vários cortes paralelos num sentido, depois no outro, como se estivesse desenhando uma grade. E agora, o mais interessante. Segure a metade nas mãos e simplesmente vire a casca do avesso, empurrando-a por baixo. A polpa vai se abrir como uma flor, e os cubos cortados se levantarão, formando o tal ouriço. Você pode cortá-los facilmente com uma faca ou comê-los diretamente. Nada de mãos pegajosas, nada de polpa desperdiçada. Apenas cubos perfeitos e suculentos. Agora vamos falar de uma verdadeira joia rubi, a romã. Muitos a adoram, mas a ideia de limpá-la costuma causar um leve pânico. Você pega a faca, faz um corte e, na mesma hora, a cozinha se transforma num cenário de desastre colorido. Pequenas gotas de suco escarlate voam para todos os lados, manchando sua camiseta favorita e o avental da cozinha. Depois, começa o processo longo e exaustivo de retirar os bagos das membranas brancas e amargas. No fim, após meia hora de sofrimento, você fica com os dedos manchados e apenas um punhado de bagos, que parece uma recompensa pequena demais para tanto esforço. Mas existe uma maneira que transforma essa batalha numa operação elegante e limpa. O ingrediente secreto é água comum. Encha uma tigela funda com água fria. Agora, corte a coroa da romã e faça alguns cortes superficiais na casca, seguindo as nervuras brancas. Mergulhe a romã na água e ali mesmo, debaixo d'água,
Separe-a cuidadosamente em gomos. E agora, observe a mágica que, na verdade, é pura física. Os bagos pesados e suculentos, esses rubis, vão afundar suavemente no fundo da tigela, enquanto toda a polpa branca, leve e amarga, e os pedaços de casca flutuarão na superfície. Tudo o que você precisa fazer é remover o lixo indesejado da superfície com uma colher, escorrer a água e desfrutar de uma montanha perfeita de bagos puríssimos, sem respingos, sem amargor, sem estresse. E agora, vamos falar de um mito que incendiou a internet. É o ananás. Já deve ter visto aqueles vídeos hipnotizantes. Alguém pega num ananás inteiro e, com um simples movimento dos dedos, vai retirando um gomo após o outro, como se fosse um puzzle. Sem faca, sem bagunça pegajosa. Tudo parece tão simples e mágico que dá uma vontade imensa de correr para o supermercado e tentar fazer o mesmo. Mas, como acontece frequentemente com as tendências da internet, há um grande senão. Sejamos sinceros, em 99% dos casos, irá muito provavelmente encontrar uma desilusão. Este truque só funciona com uma variedade muito específica de ananás, que raramente se encontra num supermercado comum. Além disso, o fruto tem de estar perfeitamente maduro, quase demasiado maduro, quando a sua estrutura já começa a desfazer-se. Com um ananás normal e firme, na melhor das hipóteses, apenas arrancará um pedaço da casca e sujará as mãos com o sumo pegajoso. Por isso, não se culpe se não conseguiu repetir este truque. A boa e velha faca, com a qual se corta o topo, a base e a casca lateral, continua a ser a forma mais fiável e comprovada de chegar à polpa suculenta. Nosso próximo protagonista é o abacate, cremoso e suave. Ele se tornou a estrela dos cafés da manhã em todo o mundo, mas guarda um pequeno, porém ardiloso detalhe: o caroço. O que vemos na maioria dos vídeos de receitas. O blogueiro, de forma espetacular, corta o abacate ao meio e, com um movimento único, rápido e firme, espeta a lâmina de uma faca grande no caroço, gira e o remove. Parece impressionante, não nego. Mas, na vida real, essa é uma das maneiras mais garantidas de acabar no pronto-socorro. O abacate é escorregadio, a faca é afiada e a mão pode deslizar facilmente. Acredite, os médicos até criaram um termo específico para essas lesões: a mão de abacate. Vamos deixar de lado esse truque perigoso. Existe um método muito mais simples e seguro. Depois de cortar o abacate em duas metades, basta cortar novamente ao meio a metade que tem o caroço. Agora você terá não duas, mas 3 partes, uma inteira e 2/4, com o caroço no meio, e agora o caroço, que não está mais tão apertado pela polpa, pode ser removido facilmente com os dedos, sem esforço algum, zero risco, zero facas, simples, elegante e, o mais importante, seguro para suas mãos. E agora, vamos passar à sobremesa e conversar um pouco sobre os cupcakes. Estes bolinhos, com a sua generosa cobertura de creme, parecem incrivelmente apetitosos. Mas como é que se come um cupcake, afinal? Se tentamos dar uma mordida por cima, o nariz acaba invariavelmente mergulhado no creme. Se começamos pelo bolinho, a parte de baixo, a cobertura cremosa fica para o fim, e o equilíbrio de sabores fica completamente comprometido. Acabamos por comer a massa do bolo, mais seca, e só depois aquele creme super doce, quase enjoativo. O resultado? Rosto sujo e uma experiência que está longe de ser o prazer gastronômico que esperávamos. Mas os verdadeiros apreciadores de cupcakes conhecem um truque que transforma esta sobremesa num pequeno sanduíche perfeito. É simples. Pegue um cupcake, com cuidado, separe ou corte com uma faca a parte de baixo do bolinho. Agora, coloque simplesmente essa metade que retirou por cima do creme, pressionando levemente. Voilá! Acabou de criar um mini bolo perfeito, onde o creme fica exatamente no meio, entre 2 camadas de massa. Agora, cada mordida é perfeitamente equilibrada, a massa fofinha e o creme arejado.
Tudo junto. Nada de narizes sujos, só puro prazer. Até mesmo algo tão simples como uma barra de chocolate guarda pequenos segredos. Peguemos, por exemplo, o famoso Toblerone suíço, com os seus característicos picos triangulares. Qual é o nosso primeiro instinto? Agarramo-nos ao triângulo da ponta e tentamos, com força, parti-lo da barra principal, para fora. Às vezes funciona, mas muitas vezes exige um esforço considerável, e o chocolate pode rachar onde menos esperamos, principalmente se acabou de sair do frigorífico. Mas os criadores desta barra de chocolate pensaram em tudo. O segredo está em agir na direção oposta. Em vez de puxar o triângulo para fora, basta pressionar o topo dele com o polegar em direção ao resto da barra, para dentro. Graças à sua forma e às ranhuras especiais, ele partir-se-á facilmente e sem o menor esforço, precisamente pela linha. É uma simples lei da física e da alavancagem. Experimente e sinta-se um verdadeiro chocolatier suíço que conhece todos os segredos do ofício. Nada de lutas, apenas um clique elegante. E agora, embarquemos numa viagem virtual ao coração da Itália para desvendar um dos seus maiores segredos, a massa. Ou, para ser mais preciso, os esparguetes. O que faz a maioria de nós quando os esparguetes compridos não cabem inteiros na panela? Certo, pegamos num feixe de esparguetes e partimos-los ao meio com um estalido. Parece lógico e prático. Mas se um verdadeiro italiano visse isso, o coração dele, provavelmente, também se partiria ao meio. Para os italianos, partir os esparguetes é um verdadeiro sacrilégio culinário. E não é só uma questão de tradição. A essência da massa comprida é poder enrolá-la elegantemente no garfo, apanhando a quantidade perfeita de molho. Os pedaços curtos simplesmente não cumprem essa função. Eles escorregam do garfo, são difíceis de comer, e o molho acaba por ficar no fundo do prato. O comprimento dos esparguetes não é um acaso, mas sim uma característica funcional, pensada ao longo de séculos. Então, da próxima vez, pegue numa panela maior ou mergulhe os esparguetes cuidadosamente na água a ferver. Em meio minuto, eles amolecerão e submergirão por completo. Mantenha a sua integridade, e a sua massa vai dizer-lhe grazie, ainda na Itália. Mas agora vamos para outro clássico, a pizza. Imagine uma fatia quente e aromática, com aquele queijo a esticar e uma cobertura suculenta. Você pega na borda, levanta, e toda a cobertura, pela força da gravidade, escorrega para o prato, ou pior ainda, para a sua roupa. A pontinha da pizza desaba sem força. Você acaba por ter de comer de um jeito meio desajeitado, ou usar faca e garfo, o que para muitos apreciadores de pizza é quase um insulto. Mas há um truque simples e genial, usado tanto em Nápoles, berço da pizza, quanto na agitada Nova York, onde as fatias grandes são levadas a sério. Pegue na fatia pela borda e simplesmente dobre-a ao meio, ao comprido. Não a dobre totalmente, apenas um pouco, para formar uma espécie de vala em forma de U. Esta dobra simples cria uma estrutura que a enrijece. Agora, a sua fatia de pizza mantém a forma, não dobra, e toda a cobertura fica firmemente no lugar. Pode comê-la tranquilamente, até a andar, sem medo de se sujar. Isto não é apenas um truque, é uma verdadeira cultura de comer pizza, que transforma o processo num prazer puro e confortável. E agora, vamos cruzar o mundo até o Japão para falar de sushi. Este prato conquistou o planeta, mas, infelizmente, algumas práticas não tão corretas também se espalharam. A mais comum é aquela mistura nuclear que muitos fazem no pires do molho de soja. Ali, deitamos o molho, adicionamos uma porção generosa de wasabi verde e mexemos tudo com os pauzinhos até aquilo virar uma pasta verde turva. Para um mestre sushiman japonês, essa cena é um verdadeiro pesadelo. Por quê? Em primeiro lugar, esta prática aniquila completamente o sabor delicado do peixe, do arroz e até do próprio molho. O que se acaba por sentir é apenas um impacto forte, salgado
e picante nas papilas gustativas, anulando qualquer outra nuance. Em segundo lugar, é considerado de mau tom. A forma correta é bem mais elegante. O wasabi deve ser aplicado numa pequeníssima porção, diretamente sobre o peixe. Isso permite ajustar a intensidade do picante para cada pedaço individualmente. E, no molho de soja, o sushi deve ser mergulhado apenas levemente, e sempre pela parte do peixe, nunca pelo arroz. O arroz, agindo como uma esponja, absorve demasiado molho, desfaz-se facilmente e acaba por sobrepor-se a todos os sabores. Experimente desta forma e descobrirá nuances de sabor completamente novas e sutis neste prato que tanto gosta. Adora asas de frango, mas odeia a trabalheira de as comer. Não está sozinho. Viramos e reviramos, tentando roer cada pedacinho de carne que fica preso aos 2 ossos inconvenientes. No fim, acabamos com os dedos e a cara cheios de molho, e metade do que é mais gostoso fica agarrado ao esqueleto. Mais parece uma tarefa do que um prazer. Mas e se eu lhe dissesse que é possível transformar qualquer asa de frango num nugget perfeito e sem ossos em apenas 5 segundos? O segredo é simples. A asa tem 2 partes principais. Pegue a seção onde os 2 ossos correm paralelos. No lado mais largo, sinta a cartilagem que os une. Segure-a firmemente e quebre, torcendo-a. Agora, pegue a ponta de um dos ossos, o mais fino, e puxe-o para fora, girando-o suavemente. Em seguida, faça o mesmo com o segundo osso, o mais grosso. Ambos os ossos sairão completamente limpos, e o que ficará na sua mão será um pedaço perfeito da carne mais macia, sem um único osso por dentro. Pode mergulhá-lo inteiro no molho e saborear. Chega de complicação, apenas puro prazer. Quem nunca se deparou com aquela situação frustrante ao comer pistachos? Sabe, quando nos deparamos com um pequeno, mas surpreendentemente traiçoeiro, que está aberto apenas por 1 milímetro. Não dá para enfiar a unha, e tentar com os dentes é perigoso. Ficamos então com um dilema: deitar fora aquele pistacho teimoso, ou perder alguns minutos em tentativas infrutíferas de o abrir. Mas a solução para este problema está literalmente nas suas mãos. Não deite fora a casca dos pistachos que já comeu e que se abriram facilmente. Uma dessas metades vai tornar-se a sua ferramenta perfeita. Pegue numa metade da casca, introduza a sua ponta afiada naquela fenda estreita do pistacho fechado. E agora, basta girar a casca, como uma chave numa fechadura. Ela funcionará como uma alavanca perfeita e, com um leve clique, abrirá o fruto seco teimoso. É um exemplo genial de como a própria natureza nos dá não só o problema, mas também a ferramenta para o resolver. Sem necessidade de ferramentas extras, apenas aquilo que já está à mão. Simples, rápido e incrivelmente eficaz. Continuando no tema dos frutos secos, passamos à artilharia pesada. As nozes. Dura como uma pedra, ela protege fielmente o seu miolo delicioso. Se não tivermos um quebra-nozes especial, ou, Deus me livre, um martelo à mão, a tarefa parece impossível. Tentar esmagá-las com uma porta, um livro ou qualquer outra coisa pesada geralmente resulta no miolo esmagado em farelos ou em algum bem danificado. E dos dentes, nem vamos falar. Mas existe um método que exige apenas as suas mãos e um pouco de física. Sem ferramentas. Coloque na palma da sua mão não uma, mas logo 2 nozes. Posicione-as de modo que fiquem bem justas, uma contra a outra. Agora, simplesmente, feche o punho com toda a sua força. Toda a força da sua mão se concentrará no ponto de contato entre elas. As nozes vão pressionar uma a outra, e uma delas, a que for ligeiramente menos resistente, inevitavelmente rachará sob a pressão. Este método funciona especialmente bem se as posicionar com as suas costuras viradas uma para a outra. É simples, eficaz, e permite quebrar a noz em qualquer lugar, mesmo num passeio no parque. Mas e o sabor? Já parou para pensar? Sabia que um mesmo ingrediente pode ter intensidades de sabor completamente diferentes,
dependendo da forma como o preparamos. Pegue o alho, por exemplo. Ele pode ser suave e adocicado, ou então picante e pungente, daqueles que chegam a fazer chorar. E o mais interessante é que não se trata da variedade do alho, mas sim de como ele é preparado, ou melhor, cortado. O segredo está na química. Quando rompemos a integridade de um dente de alho, seja cortando, esmagando ou ralando-o, liberamos uma enzima chamada aliinase. Essa enzima reage com outra substância, a aliina, resultando na formação da alicina. É a alicina que confere ao alho seu sabor e aroma picantes tão característicos. Quanto mais você destrói as células do alho, maior a quantidade de alicina liberada. Por isso, se você busca apenas um leve toque de alho, por exemplo, para um molho, basta amassar um dente com a lateral da faca e adicioná-lo inteiro ao azeite ou óleo. Mas, se o objetivo é a máxima intensidade e pungência para uma marinada, triture o alho até formar uma pasta fina, usando um ralador ou um espremedor de alho. Com esse conhecimento em mãos, você consegue literalmente controlar o sabor dos seus pratos. Quem nunca derramou uma lágrima ao cortar cebola? Parece ser o preço inevitável por um prato delicioso. As lágrimas escorrem sem parar, os olhos ardem, e o processo de cozinhar vira uma verdadeira tortura. Tentamos diversos truques: cortar debaixo d'água, mascar chiclete, acender uma vela. Alguns ajudam, mas nem sempre. Mas, na verdade, o principal culpado pelas nossas lágrimas está concentrado num único lugar, na raiz da cebola, nessa pequena base. É precisamente ali que se encontra a maior concentração daqueles compostos sulfúricos voláteis, que ao se misturarem, formam o ácido sulfúrico, irritando as nossas membranas mucosas. Por isso, para minimizar as lágrimas, basta mudar a ordem de corte. Primeiro, corte a parte superior. Retire a casca e corte a cebola ao meio, mas deixe a raiz intacta até o último momento. Faça incisões horizontais e verticais, mas sem atingir a raiz. E só no final, quando for cortar os cubos já picados, você a removerá. Dessa forma, a fábrica de lágrimas funcionará pelo menor tempo possível. Essa regra simples irá poupar-lhe muitas lágrimas. Vamos falar de chá. Mais especificamente, dos saquinhos de chá. Você preparou o chá, o saquinho infusionou, e o que faz a seguir? Muito provavelmente, você o retira com uma colher e começa a espremê-lo cuidadosamente contra a borda da caneca, enrolando o barbante na colher. Parece lógico, assim tiramos o máximo de sabor da infusão, e a bebida fica mais forte e encorpada. Além disso, evita que o saquinho pingue quando você o leva para o lixo. No entanto, ao fazer isso, estamos na verdade estragando o sabor da nossa bebida. As folhas de chá contêm taninos, substâncias adstringentes que conferem ao chá sua característica amargura e cor. Numa infusão normal, apenas uma parte deles é liberada na água. Mas quando você espreme o saquinho com força, você extrai das folhas de chá já hidratadas uma dose concentrada desses mesmos taninos. Como resultado, o chá não fica apenas mais forte, mas sim desagradavelmente amargo e adstringente. A forma correta é simplesmente deixar o saquinho em infusão pelo tempo adequado, depois retirá-lo cuidadosamente e deixá-lo escorrer, sem aplicar qualquer pressão. Assim, você preservará o sabor puro e equilibrado da bebida. E, para finalizar, vamos voltar ao produto mais simples e essencial na nossa mesa, o pão. Imagine só, você comprou um pão fresco, ainda quente, talvez um pão tradicional ou uma baguete, com uma crosta incrivelmente crocante e um miolo super macio e aerado. Você pega a sua faca de cozinha comum e tenta cortar uma fatia. E o que acontece? A faca afunda no miolo, você força para baixo, e no final, em vez de uma fatia perfeita e limpa, você acaba com um pedaço amassado e esmagado, com a crosta rasgada. Toda a leveza e a beleza do pão fresco são destruídas. O problema é que para tarefas diferentes, precisamos de ferramentas diferentes. E para o pão,
Existe uma faca própria, especial, que muitos ignoram. É a faca serrilhada, com uma lâmina longa e dentes finos. Ela foi feita não para pressionar, mas para serrar. Esses dentes cortam facilmente a crosta dura e crocante, sem a amassar. E depois, a faca desliza sem qualquer pressão pelo miolo macio, como manteiga, deixando um corte perfeito e uniforme. Ao usar a faca certa, você preserva toda a textura e a beleza do pão. É um pequeno detalhe que demonstra respeito pelo produto e pelo trabalho do padeiro. Afinal, o que tudo isso quer dizer? Será que passamos a vida inteira a sofrer à toa com as romãs, a comprometer o sabor do chá e a não conseguir saborear um cupcake como deve ser? Na verdade, por trás dessas ações simples, existe toda uma ciência e lógica. A forma certa de fazer não é apenas uma questão de etiqueta ou um capricho excêntrico. É uma maneira de extrair o máximo de sabor dos alimentos, como com o alho ou o chá. É também uma forma de poupar tempo e estresse, como com a romã ou a laranja. E por vezes, é simplesmente uma maneira de aproveitar mais do produto, sem deitar fora metade do morango junto com o talo. A grande revelação aqui é que o mundo da gastronomia é muito mais profundo e interessante do que imaginamos. Ao mudar apenas um pequeno hábito, podemos descobrir um novo sabor ou simplesmente tornar a nossa vida um pouco mais fácil. Hoje vimos que até as coisas mais rotineiras podem esconder surpresas e que há sempre algo novo para aprender. Muito obrigado por terem assistido a este vídeo até ao fim. Se aprenderam algo novo e útil, deixem o vosso like e subscrevam o canal para não perderem outros factos surpreendentes. E agora, uma pergunta para vocês. Que alimentos acham que comemos de forma errada? Partilhem os vossos segredos e life hacks nos comentários. Vamos juntos criar uma coleção completa de dicas úteis